Sejam cheios. Aleluia. Quantos dos irmãos já encontraram 1 Coríntios capítulo 6? Vocês estão comigo? Amém? Aleluia. Versículo 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes e fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Temos dois momentos aqui dessa passagem. Bom, a igreja de Corinto era uma igreja que estava passando por uma brusca mudança de comportamento e uma mudança de mentalidade. A cidade de Corinto ficava num lugar que ela era estratégica para os mercadantes. Eles usavam aquela cidade porque tinham portos na cidade, era uma cidade portuária. Então era uma cidade de visitação de muita gente de fora e de homens que passaram muito tempo longe de casa. E era uma cidade onde a imoralidade sexual, por exemplo, era muito abundante, era muito comum. Nessa cidade, os pecados eram muito exagerados. E nascia, no meio desse contexto, no meio dessa sociedade, nascia uma igreja. Uma igreja que recebeu essa orientação do apóstolo Paulo. Olha, não se deixem enganar, nem os roubadores, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem isso, nem aquilo, nem os maldizentes, nem feiticeiros, eles não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo era modelo de vida para eles até um tempo atrás. Mas agora eles se converteram. E aí o apóstolo Paulo fala: tais fostes alguns de vós. No versículo 11 ele diz: nessa lista de ladrões, de adúlteros, de feiticeiros, vocês estavam no meio dessa lista. Vocês eram assim. Era uma igreja formada por ex alguma coisa. E na verdade a maioria das igrejas é formada por ex alguma coisa, né? Todos nós aqui somos ex alguma coisa, pelo menos a maioria. Porque quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida, há uma mudança comportamental. Precisa acontecer uma mudança. Então a gente deixa de ser uma coisa para passar a ser outra. A gente passa de um comportamento para o outro. E aqui o apóstolo Paulo está nos dando aqui um parâmetro do que aquela igreja era quando não era convertida, quando eles não eram igreja ainda, e do que precisava ser. Falou assim: vocês querem alcançar o reino de Deus? Abandonem as obras antigas, abandone as práticas antigas. Agora a gente precisa começar a viver algo novo. E sabe de uma coisa que me chama muito a atenção, pastor? É que me parece que às vezes quanto mais intenso a pessoa era no pecado, mais intenso ela precisa ser em Deus para poder permanecer. Esses dias a gente teve o prazer de conhecer um pastor Fábio, lá de Nazaré Paulista. E eu estava começando a pensar assim: vou andar com essa igreja, vou começar a me conectar com eles também, para ver se os nossos jovens conseguem se conectar a eles com a gente. Eu gosto disso, né, dessas conexões. Mas para vocês terem uma ideia, quem me conhece há mais tempo sabe do que eu vou falar aqui. Eu achei que o pastor Fábio era muito doido. Para eu achar que alguém é muito doido é porque tem uma coisa errada, né?
Mas era assim, ele não vai se importar de eu ter falado isso. Se ele assistir esse vídeo aqui, ele não vai se importar, porque ele se diz assim, ele assume ser isso. Só que ele é alguém que tem um testemunho, que passou por drogas, que passou por uma vida de crime. Ele contou que uma vez ele vendeu um galo para 4 pessoas e nem tinha o galo. Enganando todo mundo. Vendeu até um galo bom, vendeu para um, vendeu para outro, vendeu para outro, e não tinha um galo. Então era alguém que vivia com muita intensidade no pecado. Quando essa pessoa entra dentro de uma igreja, quando ela se converte, quando ela recebe o Senhor como o Senhor da vida dela, quando ela recebe Jesus como o Senhor da vida dela, ela precisa continuar sendo intensa. E é assim que ele é até hoje. É alguém que não consegue orar baixo, sabe? Ele é um irmão que não consegue orar quietinho assim. Ele precisa extravasar, ele precisa do exagero, ele precisa estar nesse lugar de intensidade. Não é nem exagero a palavra certa, né? Porque exagero é o que não é bom, mas é assim um lugar de intensidade. Ele precisa ser intenso no Senhor. Sabe, gente? Por quê? Porque aquela vida antiga dele, tenho certeza que assim como a minha vida e a sua vida antiga, chama ele de volta. Virou e mexeu, eu tenho certeza que o inimigo vai lá mexer com ele. Rapaz, você não lembra daquela época que a gente saía junto? A gente ia para as festas, você podia usar isso, usar aquilo, beber isso. Eu tenho certeza que ele passa por isso. Assim como eu e você, com o pecado que habita em nós, também lutamos diariamente. E, queridos, eu quero, com essa mensagem, entender junto com os irmãos, eu quero que vocês me acompanhem no desenvolvimento desse pensamento que nós estamos criando aqui, o quanto falta para nós sermos ainda mais intensos no Senhor. O que falta para eu entregar um pouco mais para o Senhor? Onde eu estou hoje é o lugar que eu quero estar em Deus? Se eu não estou ainda no lugar que eu quero estar em Deus, quanto falta para eu chegar? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Qual é a distância que eu tenho que percorrer para estar onde eu quero estar? Ou melhor, para estar no lugar onde o Senhor me chamou para estar. Melhor ainda. Alguém aqui acha que já alcançou? Eu não, mas só levantei a mão para ver se alguém... Alguém alcançou, gente? Pronto, ninguém acha que alcançou, né? Tá certo, você tem razão, nós não alcançamos ainda. Mas nós não podemos ficar parados se tem uma caminhada pela frente. E por mais longa que seja, uma caminhada de 10 quilômetros começa com um único passo. Você precisa dar um passo, amém? Você precisa começar. Se a sua caminhada for de 100 quilômetros, ela precisa começar com um passo. Glória a Deus, vocês estão comigo? Então, nós estamos vivendo tempos onde a igreja tem vivido um grande número, um grande aumento do número de crentes. Então quando você olha lá as taxas de IBGE, era 10, foi para 15, sabe? Era 12, foi para 17. Uau, as igrejas estão enchendo. Glória a Deus por isso. O povo de Deus está crescendo. Uau, que bênção. Glória a Deus. As pessoas estão se convertendo, estão se chegando a Cristo. Oh, que maravilha. Mas como está o comportamento cristão dessas pessoas? Como está o comportamento cristão da igreja? Será que a igreja começou a crescer porque nós criamos algumas facilidades e passamos manteiga na tapioca? Quem estava na semana passada para entender o que eu falei aqui? O pastor Eudes falou, tapioca é tapioca, gente. Não é tapioca com outra coisa. Então a gente acrescentou coisas no evangelho para facilitar um pouco e ficar mais bonitinho. E aí as pessoas virem para o evangelho e falar, oh, agora sim, enchemos a igreja. O cuidado que nós temos que tomar é se nós não estamos enchendo uma igreja de gente vazia. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Adianta ter uma igreja cheia. Nós queremos que a igreja seja cheia, mas ela seja cheia em duplo sentido. Ela esteja cheia de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, eu estive na semana passada numa igreja que é uma referência de igreja pentecostal. O movimento pentecostal começou em algumas igrejas. Eu estava numa delas. Só tinha uma irmã, uma igreja grande, tinha umas 200, 300 pessoas dentro daquela igreja. Só uma irmã dava glória a Deus.
E algo que me chamou muito a atenção foi uma pastora que nos recebeu falando assim, e ela é uma bênção, gente, ela é uma grande amiga nossa, e eu tenho certeza que ela não é uma pessoa que vai para assistir culto, mas ela vai para prestar culto, eu sei disso. Mas a palavra que ela usou me despertou, me fez pensar em algo. Ela falou assim: vocês querem sentar aqui para assistir o culto? E como eu falei, ela é uma querida nossa, é uma referência para mim e para a Pri. Nós queremos chegar onde eles estão, porque a gente até considera que eles são melhores do que nós, mas a palavra que ela usou, tá, gente? A palavra que ela usou me fez pensar nisso. Falou assim: quantas pessoas vêm para a igreja para assistir um culto? Meu irmão, você não foi chamado para assistir um culto. Desculpe, você não está num teatro nem no cinema. Você está no lugar onde você entrega o culto, onde você é o culto. Quando os ministros do louvor estão louvando, eles não podem fazer sozinho. Nós precisamos estar juntos com eles. E quando o pregador estiver pregando, você também tem uma contribuição. Sabe qual é? Arrancar a mensagem do pregador. Como você faz isso? Com fome e com sede, olhando assim, eu quero mais dessa palavra, eu quero mais disso aí que você está pregando, eu quero mais dessas verdades, eu quero que essas verdades entrem no meu coração, que ela faça o que precisa fazer. Quando você age dessa forma, a palavra começa a sair de nós aqui de um jeito que a gente não consegue nem controlar. A gente pode pegar o esboço e jogar fora, porque o Espírito Santo de Deus começa a levar a gente para lugares que a gente nem ia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer servir, alimentar quem tem fome e quem tem sede. Por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos numa fase que conversamos nessa semana com o pastor Leandro, tentando identificar por que o corpo de Cristo às vezes parou de dar glória a Deus, por exemplo. O pastor Emílio, né? Que a gente pode chamar? Vai chamar de Emílio? O irmão veio aqui e falou: crente que não dá glória a Deus, que não faz barulho, está com defeito. E olha, gente, eu preparei essa mensagem e fiquei muito feliz no momento da adoração, como nós nos comportamos como igreja hoje. De verdade. Que gostoso ver que a igreja estava comprometida em entregar algo para o Senhor. Eu percebi isso, vocês estavam empenhados nisso hoje. E eu estou feliz porque nós estamos mudando. Nós não estamos, como nós oramos aqui, nós não seremos essa igreja que não vai entregar um culto, que vai para assistir um culto. Nós seremos uma igreja que vai entregar cultos diariamente para o Senhor. A nossa vida vai ser um culto, pastor Eudes. E aí a gente não separa mais o que é igreja, o que é mundo, o que é trabalho, o que é ministério. Não, tudo que eu sou e o que eu faço é um culto ao Senhor. E nós identificamos que a igreja do Senhor começou a mostrar algum comportamento que não é adequado e não é bíblico, porque nós estamos numa fase do arrasta para cima. O pastor Leandro usou essa frase e eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Ele falou assim: a gente está numa fase do arrasta para cima. O que é o arrasta para cima? Para quem não tem muito acesso aí a redes sociais, alguém vai lá, faz uma propagandinha de algo. A gente vai ter um curso aqui de não sei o que, a gente vai ensacar vento, não sei, ensacar fumaça, não sei o que. Você está interessado? Arrasta para cima. Aí você arrasta para cima, vai ter um link lá que você vai se inscrever no que você quer. Ou seja, você escolhe o conteúdo que você quer ouvir. Então a igreja começou a ter uma seletividade auditiva. Eu quero ouvir o pregador que fala de graça, mas não é esse aqui que fala contra o pecado, porque a graça é... E aí se o pastor que vai falar de graça fala completamente do que é a graça, vem e fala assim: não, é melhor pegar um que fala um pouco mais ainda de graça, porque no meio dessa graça ainda tem sacrifícios e tem compromisso, é melhor, isso aqui está muito pesado para mim, não quero. É melhor não assistir o Luciano Subirá, por exemplo, que fala sobre a graça transformadora de um jeito que deixa pior a nossa situação do que... Então fala: não, vou escolher outro, vou escolher aquele que fala de enriquecer. Esse aqui é legal, esse aqui vai ser bênção. Eu conheço uma pessoa que ela tem deficiência auditiva. Segundo ela, porque tem hora que eu fico achando que é estranha a deficiência dela, pastor, porque ela escuta o que ela quer também, sabe? Ela fala assim: quando que vai ficar pronto? Aí você fala assim: mês que vem. Ela: oi? Aí eu falo: mês que vem. Ela: quê? Aí eu falo: mês que vem. Ela fala assim: não, precisa ser antes. Aí eu falo bem baixinho, falo para ela: tá bom, terça-feira, depois de amanhã fica pronto. Ela: beleza, então tá bom, pode pôr no contrato já. Eu posso ter gritado o mês que vem para ela assim. Você sabe aquela pessoa que escuta o que quer assim? Só é louco, só é doido quando interessa, sabe? Então assim, a gente às vezes tem essa seleção auditiva, sabe? Essa palavra aqui eu não gostei, essa palavra aqui já fez um pouco melhor para mim, tá? E na verdade, gente, nós não estamos aqui, para avaliar o
pregador, se ele é bom, se ele é ruim. Você quer saber de uma coisa? A pregação que mais faz efeito em nós não é aquela que faz a gente sair feliz com o pregador, mas é a que faz a gente sair triste com a gente mesmo. A palavra que deixa você triste com você mesmo quando você sai daqui, essa palavra fez efeito. Agora eu tenho certeza também que a palavra do Senhor ela é bem completa. Então se alguém entrou triste, sai consolado. E se alguém entrou se achando, vai sair triste. Tem que sair. Aleluia. Então nós estamos nesse tempo, nesse período que a gente tem que tomar muito cuidado, do arrasta para cima. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção também, meditando na palavra, é que a igreja aos Coríntios, eles precisavam abandonar o pecado. Eram as velhas práticas deles. Mas e a igreja aos Hebreus, que o apóstolo que escreveu, que não sabemos quem é com certeza, mas provavelmente o apóstolo Paulo também, escreveu aos Hebreus falando assim: um novo e vivo caminho está disponível para vocês. Os hebreus não precisavam mais vencer essas imoralidades sexuais, essas idolatrias, porque eles já eram do povo de Deus. Eram os hebreus, a carta feita para o povo judeu, para o povo que já seguia a Deus na lei da Torá. Então por que havia agora um novo e vivo caminho também para aqueles que não estavam totalmente no pecado, ou pelo menos não estavam num pecado assim tão exacerbado, tão exagerado? Por quê? Porque eles também tinham que abandonar uma velha prática, qual que era? Da religião antiga deles. Então o apóstolo Paulo fala para os hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, mas o autor de Hebreus fala para os hebreus assim: gente, vocês também precisam deixar velhas práticas. E na verdade o livro de Hebreus inteirinho é falando sobre como era antes e como vai ser a partir de agora. Cristo veio, mudou a temporada, mudou o jeito de Deus governar a terra, mudou a dispensação. Deixa eu ensinar vocês. Então o autor foi lá e escreveu tudo que mudou. Antes o sacerdote fazia isso, antes fazia aquilo. Agora o sumo sacerdote é Jesus. O sacrifício era o cordeiro, agora ele é o sacrifício que foi por nós para a eternidade. Então o que acontece com a gente? Às vezes eu por exemplo nasci e fui criado dentro de uma igreja. Eu dormia nos bancos da igreja assim, ó. Eu com 10 anos eu gostava de estar na reunião de oração com a minha mãe. Eu ia junto, a gente ia a pé para a igreja, eu lembro dessas coisas. Eu gostava de estar lá. Fui criado na igreja. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu tive que abandonar velhas práticas da igreja. Eu tive que abandonar velhas práticas da religião. Por quê? Porque eu cheguei num lugar, gente, olha, não é jogando muito confete na nossa equipe aqui não, na nossa igreja, mas a gente está num lugar de que a gente tem muita liberdade, gente. Eu não sei se os irmãos enxergam isso, mas eu enxergo com muita facilidade, com muita franqueza, com muita tranquilidade. É muito bom servir com os irmãos e com o pastor Leandro. A gente tem muita liberdade aqui, a gente está tranquilo. Lógico que a gente está tranquilo nesse sentido, né, de não ter cobrança, pressão dos homens. Mas a gente tem um temor a Deus e a gente sabe que a gente tem que entregar para o Senhor. Então, ao mesmo tempo a gente fica pensando, né, pastor, será que é melhor que seja assim ou será que é pior? Porque está tão bom para a gente, está tão fácil, né? Se eu não entregar alguma coisa, o chicote vai comer mais forte lá na frente, né? Então a gente fica meio preocupado. Mas às vezes a gente precisa se desprender da nossa religião antiga, daquele jeito nosso de louvar, de adorar, daquele jeito nosso de servir a Deus que antes nos prendia, para que a gente possa viver no novo de Deus. Para viver o novo, a gente precisa considerar o velho, abandonando velhas práticas e começando de novo. Então, não importa se você foi uma pessoa nascida em Corinto, ou se você foi uma pessoa que nasceu já nos Hebreus. Vocês estão entendendo? Importa que a gente pense novo de novo. E esse pensamento novo não é nada que não esteja na Bíblia, amém? Na verdade é pensar novo para se adequar a ela. É pensar novo para voltar para o antigo. Não para a antiga aliança, mas eu digo para a palavra antiga, amém, pastor? Para os princípios, para os valores de Deus, amém? Porque por muitas vezes a nossa religião e o nosso pecado nos roubou dos lugares que o Senhor fez para nós. Por muitas vezes a religião que nós estávamos nos roubou de acessar muita coisa em Deus. Lembro quando eu cheguei aqui na COD, eu vim depois de uma turbulência grande com o ministério que eu passava, que eu estive. Saí de lá no meio de conflitos, uma confusão danada. E quando eu cheguei aqui eu fiquei
virou e mexeu, eu falava de novo. Falava assim, situação assim não pode acontecer não. Eu ficava batendo em quem não precisava apanhar. Eu vim aqui e ficava falando besteira pro Enzo, pro pastor Leandro. Os pobres dos homens santos aqui, tranquilo. E aí eu leio, falava, na época o Benê também, né? Falou assim, passou, acabou. Sempre que eu tocava no assunto eles falavam assim, mas daqui pra frente agora é novo. Daqui pra frente é diferente. Passou. Na verdade eu estava muito machucado, ferido. E não assumia isso. Eu falava assim, não, eu só sou justiceiro, mas só estou querendo resolver a parada aí, porque tá tudo errado isso aí. Esses crentes que não é crente, não sei o quê, sua mãe não é homem, aquela coisa, bravo, xingando. E o pastor Leandro sempre com muita mansidão, com muito jeito, direto ao ponto também, sem ficar rodeando e tal. Eu chegava e falava assim, glória a Deus, mas daqui para frente é diferente. Eu estava sendo cuidado por 5 pastores naquela época. 2 daqui da casa, né? Principalmente o Benê e o Leandro. Na época eu e o Eudes estava mais como amigo do que exercendo cuidado, ele sobre mim ou eu sobre ele. E tinha um pastor Joilson da casa lá da Vida Abundante. Tinha outros pastores cuidando de nós. E todos os pastores falavam pra gente assim, você vai ter que voltar lá. Vai ter que resolver isso. Para você ir para o novo, você tem que deixar o velho. Mas vai lá resolver a sua demanda. Aí eu e a Pri falava assim, mas não pode voltar lá, porque se voltar lá tá errado. Parece que a gente está aceitando o sistema que está lá. E não sei o quê. Não, mas a gente não vai fazer igual fizeram, né? A gente tem certeza que se alguém está mandando a gente ir, todos os pastores nossos estão mandando a gente ir, a gente vai ser desobediente? Não. Era unânime, todos os pastores mandando. Então a gente foi lá e se desligou. Tá certo que não deu muito certo, mas a gente foi lá e se desligou. E aí a gente, aleluia, né? Glória a Deus. A gente se desligou e passou a viver o novo. O que importou mesmo foi a atitude de ir lá e falar assim, tá ok, eu vim aqui entregar uma oferta na casa como gratidão. Aí o irmão não recebeu, eu falei assim, não, mas o outro irmão aqui vai receber, fica para você, gasta com a sua noiva aqui, mas é na casa aqui, tá vendo? Amém, vou gastar. Ele falou, pode deixar. E a gente resolveu. A gente se desligou. E lógico que às vezes vem alguma coisa assim da antiga religião que quer, sabe? Das antigas, né? Que eu passei em várias igrejas, né? E eu sei que elas me serviram e eu servi essa parte do corpo de Cristo com muita alegria, gente. De verdade, tenho muito boas lembranças de todas as igrejas que eu passei. Fico feliz por cada uma delas. E eu sei também que o que a gente fez lá contribuiu de alguma forma para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Então mas eu sei que não é mais para esse tempo. Aquela movimentação já não é mais para esse tempo na minha vida. Eu preciso deixar isso e viver o novo de Deus. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia, gente, comigo? 1 Timóteo, no capítulo 5. Entendam que eu não estou aqui mudando de assunto, tá, gente? Eu estou abrindo um parênteses agora, abrindo 1 Timóteo, no capítulo 5. Seria muito importante achar Timóteo aqui agora. Aleluia. A gente fica acostumado com a arrasta para cima da Bíblia online, aí quando pega uma Bíblia de papel não funciona, tá vendo? Misericórdia, aleluia. Tadinha da Bíblia de papel. A gente deixou ela de lado. Vou começar a usar mais, viu? Vocês foram comigo aí? 1 Timóteo 5,24 diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros são mais tarde, só se manifestam mais tarde. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. O que a palavra está dizendo aqui, principalmente no versículo 24? O pecado de alguns são notórios e outros só vão se aparecer mais tarde. Pecados notórios. Vamos fazer uma lista aqui, gente? O que são pecados notórios? Adultério. Para alguém adulterar, a outra pessoa alguém vai precisar saber que fez, né? Roubo,
Deixa eu ver se eu pegar uma cola. Prostituição, idolatria, feitiçaria, a mentira, né? Que ela pode parecer que não, mas daqui a pouco ela aparece rapidinho, então ela é manifesta, né? Porque é externo, você entende? É um pecado externado, um pecado manifesto. Eu digo para vocês que esses pecados, a maioria de nós abandona porque tem cuidado da reputação, sabe, pastor? Então a gente era ladrão antes, a gente não é mais. Fala assim, não, opa, peraí, agora se eu roubar vai ficar chato, porque agora eu sou pastor, agora eu sou crente, o pastor já tem fama já de ladrão, eu vou continuar fazendo essas coisas, não posso, vou abandonar. Falar, como que pode um crente como eu usar droga, não vou usar mais, né? Então a gente deixa os pecados que são notórios, amém? Com muita facilidade. E os que não são notórios, gente? São pecados que estão ocultos em nós, só nós e o Senhor sabemos. Pensamentos impuros, rancor, raiva, ira. Quem falou orgulho? Orgulho, está na lista aqui, pastor, isso é uma boa. Tristeza profunda e sem razão. São pecados que estão dentro de nós. Às vezes, lógico que o rosto, ele é o espelho da alma, ele é a janela da alma, né? Então pelo rosto você percebe algumas dessas coisas, ok, mas tem como disfarçar. Tem como disfarçar se você tiver raiva de alguém. Se você for bom ator, você disfarça. Não está notório, não está manifesto, não está do lado de fora. Agora a Bíblia fala para vocês, deixem, para nós, né? Deixem os pecados notórios e aí os que ninguém está vendo. Abandonem as velhas práticas. Não importa se seja raiva, ira, ciúme, pensamentos impuros, você precisa abandonar o velho para viver o novo. Agora tem um problema, gente. Por muito tempo eu fiquei criando estratégias para lutar e vencer contra o pecado que habita em mim. E sabe o que eu descobri, pastor? O jeito de se santificar, a melhor estratégia que existe para se santificar, não é ficar preocupado em não pecar. Quando você se preocupa em não pecar, você não está santo. Olha que loucura isso que eu estou falando, né? Não é se preocupar em não pecar, é se preocupar em santificar. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Eu digo uma coisa para vocês, gente. O melhor jeito de vencer o pecado é se encher do santo. O melhor jeito de vencer as velhas práticas é se encher das novas. Então quando você está muito cheio, você está buscando, você ora o tempo todo, você busca Deus, cara, os pecados parece que vão perdendo a força cada vez mais. As tentações elas não conseguem mais te alcançar. E aí quando você se dispõe assim diante do Senhor, você vai ver que a glória dEle, a presença dEle vai sendo tão prazerosa para nós, que você vai cuidando, e o pecado não vai conseguindo entrar mais, porque você fala, não, eu tenho que cuidar da presença, ela está aqui, o Espírito Santo está aqui comigo, o Espírito Santo está dentro do meu coração, eu não vou deixar ele embora. O Espírito Santo, eu sei, ele é sensível. Se a gente pecar, ele não fica no pecado, ele não habita no pecado. Então eu vou fechar a minha vida, eu vou blindar a minha vida, eu não vou pecar. E aí você não se preocupa mais com o pecado, você se preocupa com a presença que está em você. Você se preocupa com o Espírito Santo. O que acontece com alguns crentes? Olha só, gente, existe uma coisa na Bíblia que fala que nós somos o vaso de barro que tem um grande tesouro dentro. O que significa isso? Que nós somos vasos frágeis, que quebra, ou seja, que não tem força, que não tem resistência, que não tem nada, que é simples, que não vale muito. Concordam comigo ou não? Amém? Vasos de barro, todos nós somos. Acontece que alguns vasos de barro estão com um tesouro de inestimável, inigualável valor dentro de si, e outros não. Vaso de barro todo mundo é, mas o que você tem dentro? E o que vai fazer ter dentro de você o tesouro de maior valor? A sua intensidade na presença do Senhor e no relacionamento com Deus. Por isso, queridos, eu digo uma coisa para vocês: quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, menos trabalho a gente vai dar para os nossos pastores. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, menos trabalho a gente vai dar para a nossa esposa. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, qualquer pessoa que você imaginar, você vai dar menos trabalho para ela. O vaso é de barro, e todos nós somos. Mas dentro de você precisa habitar um tesouro de inigualável valor. E Ele está aqui, amém? Ele está disponível, amém? Então, meu querido, quando a gente fala assim, vem aqui para frente, irmão, a gente
vai orar por você. A gente vai pôr a mão na sua cabeça e a gente vai pedir batismo no Espírito Santo. Você não corre daqui não, irmão. Chega aqui na frente aqui. Amém? Não corra do mover, não fuja daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não saia de perto daquilo que o Senhor está fazendo. Não, se insira. Sabe aquela história, se o Senhor não me derrubar, eu me jogo? Eu quero participar, eu quero estar dentro, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Então não perca as oportunidades. Quando o Senhor fala assim, olha, falar para o pastor que está aqui na frente, fala assim, hoje eu vou mover o meu espírito dentro das pessoas, vou mover o meu espírito sobre a igreja. Chama e... Quando a gente convidar, meu irmão, corre para cá. A Bíblia fala lá nos Hebreus capítulo 5, versículo 11, eu acho, que eu citei esse versículo da última vez que eu ministrei aqui. Pelo tempo que faz que vocês caminham com o Senhor, já era para vocês estarem ensinando, mas a gente precisa voltar às vezes nos preceitos fundamentais da palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, o tempo, ele até pode ser um dos fatores para acúmulo de experiência com Deus, mas não é o mais determinante. O tempo pode ser um dos fatores, mas não adianta você passar 10 anos na igreja sem fome e sem sede. Vocês estão comigo aqui, gente? Aleluia, amém? Prestem atenção aqui em mim, por favor. Em nome de Jesus, olha para cá. Olha para cá, gente, em nome de Jesus. Ninguém pode ficar na igreja sem desejar ser cheio pelo Espírito Santo, sem desejar ser cheio do Espírito Santo. Ninguém pode ser um vaso de barro que não tenha nada dentro. Você sendo vazio, você vai se atrapalhar na sua própria vida. Quem vai sofrer é você mesmo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você fica 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos numa igreja. Se você não tiver fome e não tiver sede, o Espírito Santo de Deus não vai te transformar. Porque a salvação é dom gratuito de Deus, mas a transformação é do homem com Deus, Deus com homem com Deus, Deus com homem. Deus não age sozinho na transformação e na santificação do crente. Deus não pega você todo arrebentado e fala assim, a partir de agora um querubim ungido na terra. Não vai pecar mais, vai ser um apóstolo poderoso, um bispo, um pastor, não vai fazer isso com você, meu irmão. Sabe como que você vai conseguir isso? Entendendo, sou salvo pela fé, pela graça. O justo viverá pela fé, amém. Salvação todo mundo tem, mas quer viver uma vida plena no Senhor? Quer viver uma vida redimida no Senhor? Quer viver uma vida intensa e verdadeira no Senhor? Busque a santificação. Busque a santificação. Queira a santificação. Deseje e trabalhe com o Senhor pela sua santificação. Trabalhe junto com Ele, em nome de Jesus, para que você seja transformado. Não permita que você fique mais um minuto dentro de uma igreja, vivendo uma vida razoável no Senhor. Intensifica, meu irmão. Quanto falta para eu chegar lá? Quantos quilômetros tem na minha caminhada? O que eu preciso ainda? Pois é, o que você precisa está no Senhor. Quando você estiver dentro de uma igreja, esteja presente de corpo, de alma e de espírito. Não deixa só o seu corpo aqui olhando para mim, não. Amém? Nós precisamos ter a convicção de que o tempo pode ser um dos fatores, mas não é o fator mais importante. O fator mais importante para a minha santificação, para a transformação da minha vida, é a minha sede e a minha fome por Deus. Por isso que eu profetizei aqui, eu creio com muita fé que o Senhor vai levantar um grupo de adolescentes aqui com fome e com sede. O Senhor vai levantar um grupo de jovens com fome e com sede. Sabe os meninos que falam assim, aproveitar que a gente é solteiro, arruma uma bicicleta e vamos subir no monte. Bora. Aí os caras levam óleo, bebe óleo lá em cima, fica maluco, volta depois de 2 dias. Não, aí os mães já vão ficar preocupados. Não, pastor, aí não. Mas assim, sabe, eu quero de verdade, gente, que os nossos jovens, nossos adolescentes sejam assim. Porque eu sei que a intensidade, a fome e a sede que a gente entrega para o Senhor é a ferramenta que Ele precisa, é o material que Ele precisa para que Ele haja nas nossas vidas e transforme as nossas vidas de verdade. Por isso, eu estive conversando com o Vitor esses tempos atrás numa mesa,
E ele falando assim, cara, a gente passou por um tempo de consagração, ele falando dele mesmo, né? Eu tive me consagrando, buscando a Deus e tal. Mas assim que eu terminei a consagração, cara, tantas oportunidades e tantas chances de perder aquilo que eu tinha feito, sabe? Por causa do trabalho, por causa de um monte de coisa, parecia que queria me roubar da minha consagração, sabe? E são as aves de rapina, querendo roubar o sacrifício de Abraão, sabe? É a tal da mosca morta lá de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. O que fala lá em Eclesiastes 10, 1? Uma mosca morta é capaz de estragar todo o perfume do perfumista. Então você está produzindo um perfume no Senhor, você está ali trabalhando naquilo, jejuando, orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, se santificando. E às vezes uma mosquinha morta cai e estraga o perfume. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente entra no lugar de consagração, no lugar de busca, no lugar de oração. Mas a gente precisa também entrar num lugar de proteção, de cobertura, de blindagem sobre aquilo que nós estamos cultivando no Senhor. Porque ninguém tropeça em morro, em serra, em montanha. A gente tropeça no que? Em barranquinho. Tropeça na pedra. Tropeça num toco, não tropeça na árvore. Só que tombo é tombo, meu irmão. Não importa onde você tenha tropeçado. Amém? Então a gente vai entrar nesse lugar de consagração? Vai. A gente vai ser intenso? Vai. Mas por que eu puxei esse assunto? Por que eu abri esse parênteses aqui falando dessa conversa? Me convido. Porque muitas vezes a gente está vivendo quase tudo na Bíblia, quase tudo da vida cristã, mas a gente deixa uma falha. Aí é uma mosca morta, pastor, que estraga tudo. O que fala lá em Tiago? Tiago, deixa eu ver se eu tenho aqui. 2,10. Tiago 2,10 diz assim: que se alguém tropeça em um único preceito da lei, se torna culpado de todo. E está escrito em Tiago, tá? Não está escrito lá no Antigo Testamento, está escrito na graça, está escrito na Nova Aliança. Se alguém tropeça em um único mandamento, se torna culpado de todo. E esse despertar dessa mensagem é para nós entendermos que às vezes falta só uma coisa, e todo o sacrifício que eu tenho feito, se para nós é algum sacrifício, estar na igreja, orar, buscar, ler Bíblia, vai sendo desperdiçado e jogado fora. Por quê? Porque tem uma coisa que ainda não está certa. Às vezes a gente está se dedicando tanto em tantas áreas, em tantas coisas, fazendo o que precisa ser feito, mas não perdoou, mas não liberou o irmão, mas ainda tem algumas coisas que não era para estar mais na sua mente. O que são essas coisas? São as moscas mortas em cada um. Vamos conferir o que a Bíblia fala sobre vida velha, vida nova e essas mudanças que nós vamos viver. Efésios no capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos nos vossos pecados e delitos, velha vida, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aí, mais uma igreja que antes estava no pecado. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós tínhamos antes uma vida de promiscuidade e de pecado, fomos resgatados de lá e agora nós estamos assentados com Cristo. Nós já estamos assentados com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. A Bíblia fala: já estamos assentados, o Senhor nos colocou assentado com Cristo. O nome que está acima de todo nome é em meu e seu favor. Vindo umas páginas um pouco mais para frente aqui, ou indo, né, nesse caso, Efésios capítulo 4, 22 em diante diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um único corpo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a tua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quanto à vossa velha maneira de viver, a vã maneira de viver, a inútil maneira de viver, eu peço que vocês se despojem e se revistam de um novo homem agora, um homem de justiça e de santidade, amém? E aí esse homem de justiça vai fazer o quê? Sendo benigno uns com os outros, compassivo, e perdoando como Deus perdoou em Cristo Jesus. Que desafiador, meu irmão, porque o perdão de Deus é diferente do nosso, pastor Eudes. O perdão de Deus não é perdão de homem, cara. O perdão de Deus ele nem lembra, e ninguém aqui tem amnésia, né? A gente vai lembrar, mas não vai doer mais, amém? Então eu vou liberar, meu irmão. Ele vai viver em paz. Ele não tem demanda comigo, não tem dívida comigo, amém? E agora, partindo aqui já para o encerramento dessa mensagem, queridos. Vocês estão comigo aqui ainda, né? Glória a Deus. Eu gosto de dar uma passeada na Bíblia assim. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 a 21. E assim, essa é conhecida de todos. Essa é muito boa. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora tem mais uma coisa aqui. Além da gente se despir do velho homem, para que a gente viva um novo homem, no sentido da justiça, do comportamento e de tudo mais, o novo homem tem uma missão. O Senhor nos tirou do velho, que a Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Mudança de novo aqui. Só que agora o apóstolo Paulo, nesse caso, ele fala pra gente, agora vocês se tornaram ministros da reconciliação, e a palavra da reconciliação está em vocês. E qual foi a reconciliação? A reconciliação é essa celebração que nós temos hoje, queridos. O sangue de Cristo vertido por nós, porque em Cristo Jesus, Deus reconciliou o homem consigo mesmo. No sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 23, e esse vai encerrar a nossa mensagem. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia.
18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido como é feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, que de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A moeda que foi usada para comprar a minha vida e para comprar a sua vida não foi uma moeda corruptível. Nós somos comprados por um sangue inocente. Nós somos comprados por um sangue que não tem culpa. O sangue do Cordeiro foi derramado por mim e por você para que ele tirasse a nossa vida daquela vã maneira de viver, como o apóstolo Pedro escreveu. O que te resgatou daquela sua maneira de viver antiga foi o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz. Mas é esse mesmo sangue e esse mesmo sacrifício que vai te levar a viver cada vez mais profundo no Espírito Santo e em Deus. Diante de nós aqui, nós temos o novo e vivo caminho representado na Santa Ceia do Senhor. O novo e vivo caminho está disponível para mim e para você. E esse novo e vivo caminho é para vivermos cada vez mais intensos no Senhor. Por isso eu vou repetir aqui. Não permita viver mais nem sequer um minuto dentro de uma igreja ou dentro da sua caminhada cristã, sendo só um corpo exposto a uma ministração. Esteja presente de corpo, alma e espírito, em cada culto, em cada adoração, em cada oração no seu quarto. Esteja presente plenamente, esteja presente de corpo, alma e espírito. Se você for assim, se nós formos assim, se nós entrarmos nesse lugar onde nós entregamos ao Senhor, não palavras repetidas, mas nós formos intensos no Senhor, nós vamos poder caminhar muito tempo e avançar muito dentro desse novo e vivo caminho. Ele é a porta que acessa um caminho, que Ele é o caminho, e Ele é o destino, Ele é o alvo, amém? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e é para o Senhor Jesus que nós estamos caminhando, amém?